Olá, está no ar o Sala de Cinema, um programa realizado pelo site janela7.com. Aqui o universo cinematográfico local e mundial terá espaço. E para começar, o jornalista Sandro Alves foi conversar com o realizador cinematográfico André Moraes. André Moraes está pré-lançando o seu primeiro longa aqui na cidade de João Pessoa, agora no dia 9 de novembro, em praça pública, viu gente? Aberto. E agora a gente vai ver a entrevista sabendo que o filme vai ser lançado aqui na cidade de João Pessoa, mas olha só, já circulou muitos festivais no Brasil e no mundo, inclusive recebendo prêmios. Vamos conferir? Entrevista com o diretor de cinema André Moraes. André, esse é um prazer da gente estar aqui conversando contigo sobre o seu primeiro longa-metragem. Você já vem de uma trajetória muito interessante como curta-metragista, de filmes como Alma, né, que fizeram um circuito de festivais muito legal, né, foram premiados. Isso meio que foi pavimentando o teu caminho para que você fizesse o seu primeiro longa-metragem, que é um projeto que já vem mais de 10 anos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu processo para chegar no Rebento. Rebento, as primeiras ideias que começaram a surgir sobre o filme vieram em 2007. Quer dizer, se a gente pensar nesse tempo todo, né? Eu era um menino, né? Eu era um garoto quando eu comecei a pensar. E a primeira ideia que me vinha era de falar sobre maternidade. Qual seria o universo e o tema que iria me debruçar durante esse tempo todinho? O que é que poderia me encantar? E aí, por uma questão muito pessoal, assim, de um vínculo forte que eu tenho com a minha mãe, eu quis falar sobre maternidade. Mas sempre que me vinha sempre aquela ideia da mater dolorosa, da mãe que tudo faz pelo filho, desse Abnegada, né? Aquela coisa. desse amor incondicional, né? E justamente em 2007 começaram a vir várias notícias de mulheres que abandonaram seus filhos em lugares inóspitos, assim. O caso da Lagoa da Pampulha, teve o caso... E aí teve um caso no interior de Minas de uma mulher que jogou o filho recém-nascido no rio. E aí, a partir desse fato, dessa notícia de jornal, que eu achei que ela tinha o avesso necessário para o que eu precisava no roteiro, assim, a contradição necessária para chegar no tema, assim, de uma forma mais forte. E aí me deu aquele clique, eu digo, caramba, aí dá drama, né? Aí dá roteiro. E aí, a partir desse modo, eu comecei a construir toda a história. Quando a gente lê uma notícia desse tipo, a gente sempre se pergunta por quê, né? Por que uma mulher faz isso, né? O que leva uma mãe a esse extremo? Exatamente. E aí, ao invés de eu querer responder com um filme essa pergunta, eu quis apostar no mistério. Eu disse, o mistério sobre essa mulher vai ser o mote, o centro da história. E aí eu tive a ideia de colocar toda a história dentro de um dia, um pouco mais de um dia, em que ela comete o crime no início do filme e a gente acompanha o resto do dia dela depois de cometer esse crime. E aí eu fui construindo todas as camadas e o que poderia acontecer no resto desse dia, né? Porque eu tenho a impressão que é a vida inteira de uma mulher num dia, né? Me lembra até o filme As Horas, né? E o livro Mrs. Dalloway, né? Que é a vida de uma mulher inteira num dia, o dia inteiro contido na vida dela, porque você faz o percurso de volta dela, né? Isso. Do ápice, que o prólogo é o infanticídio, aí você vai mostrando as faces dessa mulher, o que constrói ela. E eu não acho que você tenta justificar o que acontece, mas você tenta lançar olhares sobre o que é que aquele ser humano é, né? A trajetória dela, a caminhada dela, no caso, literalmente a caminhada que ela faz durante Sim. o filme inteiro. Que muita gente chama de road movie, porque ele se passa na estrada, ele se passa nos encontros que ela tem. E uma coisa que eu queria te perguntar, que é uma referência clara que você tem, que é o da Medeia. A Medeia, ela assassina os filhos com o motivo de castigar o ex-companheiro dela. E a tua protagonista, a Maria e as outras todas que ela incorpora, ela não parece fazer nada para impor nenhum tipo de castigo a ninguém. Ela apenas está ali em busca da jornada dela e ela sente que é algo que ela precisa romper.
Então, queria que você comentasse um pouco sobre esse lado medeico que você construiu, que é uma Medeia meio que subversiva. Ela não está ali querendo castigar um homem, ela está ali em busca do caminho dela. Exatamente, você disse tudo, na verdade. Ela não é movida pela paixão, como a Medeia, né? A Medeia é o arquétipo, né, que a gente tem como referência. Mas no caso da construção da nossa personagem anônima, né, ela rompe, acredito eu, por uma questão muito íntima, que no filme também não fica claro. E a gente apostando nesse mistério, a gente aposta desde o início. Mas não existe uma questão de uma paixão, entende? Ou de um homem predominando nessa atitude dela. É um romper íntimo dela. Ela necessita romper com aquilo para poder continuar, entende? E essas leituras também é muito com o espectador, entende? Eu estou trazendo aqui, você está me perguntando, mas eu entrego para o espectador, porque o passado dessa mulher a gente não sabe, né? Nada, a gente não tem nenhum tipo de dado, a não ser algumas pistas durante essa caminhada, entende? E aí a construção de todo esse passado, do que poderia ter acontecido, é com quem está assistindo. Então, André, sempre teve no seu roteiro essa ideia de pegar a mesma atriz para encarnar várias faces dela mesma, percorrendo vários caminhos e fazer com que os atores que contracenem com ela que flutuem, né, dentro dessas figuras? Sempre. Assim, desde o início, quando eu quis apostar na ideia do mistério, eu fui de uma forma mais funda, né? E aí foi muito interessante, eu achei que seria muito interessante imaginar que a gente está sendo guiado por uma personagem que a gente não sabe quem é. Assim, que a gente não sabe como chama, não sabe o porquê que ela comete o crime, não sabe para onde ela vai, mas a gente é levado por ela. Então, eu achei esse mote muito interessante, assim, de pensar que de repente ela diria que se chama Maria, mas aí alguém chama ela por Rosa, mas aí ela diz que não é Rosa, e aí você fica com essa dúvida o tempo inteiro sobre ela e sobre o caráter dela também, entende? Sobre a identidade e o caráter e os sentimentos dela, entende? Então isso foi assim, meu norte na construção do roteiro mesmo. Assim. André, teu primeiro longa, você fez outros curtas antes desse filme, e eu queria saber o que você quer fazer, além de lançar o filme, além de divulgar o teu filme, se você tem algum projeto para cinema depois dele, se é um curta, se é um longa. Você falou para mim depois que a gente assistiu o filme na cabine, que você não quer deixar de fazer curta, mas eu queria saber se você tem alguma coisa já rascunhada para o seu próximo projeto. Eu na verdade trabalho com teatro, com cinema e com música, né? Então eu fico meio nessa dança das cadeiras, assim. Eu tô muito envolvido com o lançamento do Rebento, tenho uma ideia para um novo longa-metragem, assim, mas isso é um tempo grande, assim, de me debruçar sobre isso. Acho que eu nem posso falar porque ainda está muito embrionário, assim. Tem muitas... Vou voltar para dramaturgia no palco, no teatro, assim, tô sentindo muita falta. E, assim, eu fico nessa dança das cadeiras, assim. Estou envolvido com o lançamento do Rebento, agora é o meu foco principal, assim. É um filme que está guardado durante 10 anos, assim, que eu quero que tenha as melhores janelas possíveis, assim. E, claro, estou começando a pensar no que pode ser um novo trabalho, assim. Mas é segredo. Tá certo. Então essa foi nossa entrevista com o cineasta, cantor, ator e diretor de teatro, André Moraes, uma pessoa muito superlativa, como a gente já descreve aqui. Para você saber um pouquinho mais sobre o filme, acesse janela7.com ou siga a nossa página no Instagram ou a nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado.